Bom, o Atlético Paranaense chegou à segunda final de Libertadores da sua história. E hoje no Frente e Verso a Gabi vai falar com um atleticano bem conhecido da gente para entender melhor todo esse projeto do clube. Um fenômeno no futebol nacional. Finalista da Libertadores 2022 e em plena ascensão nos últimos anos. Como se formou e para onde vai o furacão que é o Atlético Paranaense? A investigação desse assunto hoje no Frente e Verso. Criado há 98 anos, o time do Paraná surgiu a partir da fusão de dois clubes da época, que coincidentemente se chamavam Internacional e América. Do primeiro, o Furacão herdou a cor vermelha e do segundo, a preta, estética padrão do time até hoje. O que mudou com o time foi mesmo o que acontece dentro de campo. O Atlético Paranaense, gente, é forte que eu vou falar, era um clube de bairro. Era um clube de bairro na década de 90. Em 95, depois de ter tomado goleada para o Curitiba, de ser o saco de pancada, não vou falar do futebol paranaense porque não era de fato, mas entre Atletiba. O Atletiba, a gente pode falar aqui que naquela década o Curitiba era soberano em cima do Atlético, né? E a principal rivalidade do estado. Considerando um recorte a partir dos anos 2000, a conquista do título brasileiro foi um marco na história de um time que começou como de bairro. 4 anos depois, o Furacão chegava a uma gigante final de Libertadores. A primeira vez que chegou à decisão do maior torneio de clubes da América do Sul foi em 2005. No jogo de ida, empate. E na volta, aqui no Morumbi, o Furacão perdeu a Libertadores para o São Paulo por 4-0. Quando a gente fala de 2005, daquela final que ainda dói, que é bem verdade, os 4-0, a gente sempre tem que lembrar de um projeto como um todo, não como apenas um asterisco que faz parte de uma estrada muito bem pavimentada pelo Atlético Paranaense no comando do Petralha. Mário Celso Petralha, um nome importante dessa história. Formado em Direito, a trajetória profissional do Petralha está muito ligada à do Furacão. Seu primeiro mandato foi em 1995. Ali, ele já iniciava um projeto longevo para o time paranaense. Gabi, para mim, a ideia do Petralha. Se você me pergunta assim, qual foi a grande ideia do Petralha? A ideia, acreditar na ideia, consistente. Muitas vezes teimoso em alguns momentos, mas quem não é, afinal de contas? E a gente vê que essa teimosia, muitas vezes mais positiva do que negativa, consolidaram o Atlético a chegar onde ele chegou hoje, por exemplo. Para se tornar o que é hoje, o Furacão passou por altos e baixos. Em 2011, por exemplo, o clube amargou um rebaixamento para a Série B. É natural que o Atlético Paranaense ele tenha oscilado nesse meio do caminho. É claro que são polos completamente distintos. Um rebaixamento 2 anos depois, uma final de Copa do Brasil. Mas esse é um caminho natural para que o Atlético Paranaense pudesse se consolidar na ideia consistente que é hoje, em 2022, às portas de disputar uma nova final de Libertadores 18 anos depois. Nesse intervalo, somou taças, uma Sul-Americana inédita e uma Copa do Brasil. Ter sua própria gestão financeira fez o Furacão mudar de patamar. Não ser, por exemplo, como o pessoal gosta de falar, o golfinho, que pega, sobe, faz uma gracinha e afunda de novo. Não, o Atlético Paranaense já parou com isso. Antes era chegar numa final e ir para o rebaixamento no ano seguinte. Vender muitos jogadores, perdendo para o mercado interno, contratando outros atletas e revelando principalmente. De 2 décadas para cá, o Atlético perdeu, é bem verdade, menos jogadores para o mercado interno, vendeu muito da sua cria, conseguiu se tornar um clube autossustentável com recurso próprio. O planejamento do Furacão também passou por trabalhos como esse daqui. De base, o Atlético já revelou vários talentos. Mais recentemente, por exemplo, Kelvin e Vitinho. Esse processo vem gerando frutos há muito tempo. Mais estrutura, para que você pudesse receber cada vez mais novos jogadores que poderiam vir a ser craques, como por exemplo Bruno Guimarães, hoje fazendo sucesso no futebol europeu, em seleção brasileira, possivelmente para jogar a Copa do Mundo, entre vários outros atletas. Renan Lodge, a gente poderia ficar aqui durante muito tempo citando jogadores que saíram da base do Furacão e estão fazendo sucesso na Europa. 2021 foi um ano positivo para o Furacão. O time se tornou bicampeão da Sul-Americana e chegou até a final da Copa do Brasil. O clube já dava sinais de como seria 2022. Mas antes, o Furacão foi quase contra si mesmo. E aí o Atlético vai atrás, por exemplo, do Carille
E não dá certo, porque toma de 5 no The Strongs na fase de grupos dessa Libertadores. E aí vem o Felipão para ser um gerente, não um treinador. Mas o Atlético com dificuldade de achar um técnico. Deixa o Felipão e as coisas começam a andar. A gente não vai conseguir explicar. O futebol não é uma ciência exata que a gente consegue colocar numa receita de bolo e chegar num denominador comum. O futebol é o futebol. Inacreditável como é o futebol e a maneira como o time chegou até a final. 5 anos pra cá, é Palmeiras a maior força do continente. Não à toa chega em 2 finais de Libertadores, conquista os 2 títulos, chega uma vez numa semifinal como grande favorito que era contra o Atlético Paranaense. E o Atlético consegue vencer. Sair classificado do Allianz Parque diante do Palmeiras, de Abel Ferreira, não é para qualquer um. Mas foi exatamente o que o Atlético do Felipão fez ao empatar por 2-2 numa noite histórica. Agora, esse time em ascensão terá pela frente um Flamengo experiente em decisões como a da Libertadores. Seja qual time ficar com o título, será um marco nessa narrativa de quase 100 anos. Com o passar do tempo, o Atlético começou a furar o eixo Rio-São Paulo. O time de Curitiba passou a ser protagonista no cenário nacional. E esse é um novo caminho que não parece mudar de rota tão cedo. E ó, escrevam, essa camisa, esse símbolo, vai cada vez mais envergar os varais e ficar do mesmo nível dos gigantes do futebol brasileiro. Me cobra. Tamo de olho.